Bom dia, irmãos. Saúde e paz a todos. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Que bênção essa manhã, essa oportunidade rica que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos. Estou imaginando aqui a Sueli, né, Su? Que não vem desde março, né? E fica tanto tempo sem vir na reunião, né? Nós que estamos vindo mais vezes, estamos acostumados a ver todo mundo longe, separado, e quando você chega, estranha, né? Esse distanciamento, essa impossibilidade de contato, né? E dá uma saudade, né, irmãos? Dá uma saudade de ver todo mundo junto, todo mundo à vontade. Mas, se o Senhor nos permitir, eu acredito que em breve nós estaremos um pouco mais à vontade. Será, irmãos? Vamos ver se essa vacina que chega aí ajuda em algum sentido, né? Existem muitas teorias sobre a vacina, mas a gente está vivendo numa era de tantas teorias, né? Vamos aguardar um pouco. Quem sabe lá em abril, quem sabe no aniversário da igreja a gente já não está aqui de novo, né, irmãos? Fazendo uma festa, será? Eu estou pensando que sim, viu? Que lá para maio a gente já esteja um pouco mais à vontade. Deus queira assim, nós estamos orando pela saúde do nosso povo, do mundo, né? Tantas pessoas, tantos milhares de pessoas, né? Muito bom. Alegria ver o Ivan aqui com a gente. Deus te abençoe, Ivan. Bom te ver. Vamos ver alguns irmãos que estão podendo retornar às reuniões. Glórias a Deus. Irmãos, nesse mês de dezembro, nós estaremos refletindo sobre o tema Imagem de Deus. Imago Dei, né? A palavra Imago Dei, imagem de Deus, a frase, né? E vamos pensar sobre esse tema a propósito do fim do ano, desse período que nós temos passado o ano todo, essa pandemia toda, essas aflições todas, esses enfrentamentos todos. Chegamos no final do ano, já é Natal, e nós aqui do Ocidente celebramos no dia 25, como uma data, não do nascimento de Jesus, certamente que não, mas uma data que nós lembramos do nascimento de Jesus, então festejamos o nascimento do Senhor. Mas é interessante a gente pensar que um momento tão especial como o nascimento de uma criança nos leva à reflexão do propósito por que ele nasceu. É maravilhoso quando você recebe um convite, ou pode ir na casa de alguém que o neném acabou de nascer, né, irmãos? Normalmente na casa é uma festa, é uma alegria, fora aquela tensão toda, né, que a criança traz, mas é uma alegria, é uma festa, é aquela comemoração pela vida que virá, é aquela comemoração pelos sonhos, pelas realizações, essa sensação de se completar, né? Os pais, a família aumentando. Mas eu fico imaginando nós, eu e você, indo lá na manjedoura e encontrarmos Maria, José e Jesus de Nazaré, o pequeno Jesus de Nazaré, frágil. E ao invés da gente pensar em quais seriam os planos dele para o futuro, quais seriam os planos de Jesus para o futuro, irmão? Ser um mega empresário? Quais seriam os planos de Jesus para o futuro? Ir para uma melhor universidade da época? Quais seriam os planos, ou da Maria e do José para o Jesus, né? Ser um menino, um bom menino, um menino que ajudasse a comunidade, que marcasse a história, um menino que tivesse muitas alegrias. Mas de verdade, qual era o plano de Deus para aquele menino? Aquela visita que eu fico me imaginando fazendo lá na manjedoura, olhando para um menino que veio para consertar eu e você. Veio para nos arrumar, para nos restaurar por dentro e por fora. Veio para morrer. Jesus veio para morrer. Isso é uma coisa muito estranha na nossa cabeça, na minha pelo menos, né? Eu fico pensando, você vai ver Jesus nascendo, e nós aqui do século 21 olhamos para ele, olhamos as escrituras e sabemos então que ele veio para ser sacrificado. O seu pai era carpinteiro,
E essa era uma função importante naquela época, por conta do contexto socioeconômico que havia. E esse José ensina o seu filho, Jesus, ser carpinteiro, trabalhar com carpintaria. E nesse trabalho, ele com certeza, inúmeras vezes com o seu pai, teve que acompanhar a fabricação de cruzes. Também por uma questão política daquela época, houve vários momentos onde houve milhares de crucificação em massa. Então os carpinteiros tinham que estar a postos para fazer esse serviço, era uma função importante para o império naquela época. Eu fico imaginando Jesus agora crescendo e trabalhando com carpintaria, aprendendo a fazer cruz. E o objetivo desse trabalho era sustentar o pai, mas ele sabia que esse era o final dele. E para aquela cruz que ele estava fazendo. O que é isso na cabeça de alguém, né, irmãos? Que processo estranho. E tudo isso foi necessário porque ele veio nos salvar. Então nós vamos celebrar dia 25 o nascimento de Jesus. E essa nossa celebração do nascimento dele é de profunda gratidão, porque se ele não tivesse nascido, nós não estaríamos aqui. Ele veio para morrer. Como diz me fugiu o nome dele agora, irmão do Frei Beto. Ele diz assim que Jesus não morreu atropelado por um dromedário na rua, né? Jesus não morreu tropeçando e batendo a cabeça na pedra. Jesus morreu na cruz e Jesus disse: ninguém tira a minha vida. Ele fala: eu a dou e depois eu vou tomá-la de volta. Que coisa extraordinária, irmãos. Jesus veio com um propósito específico, e o propósito específico foi resgatar, restaurar esse homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas que foi atingido violentamente, como que por um meteoro, né, que veio de fora, atingiu ele, estraçalhou ele, espedaçou ele, e Jesus veio restaurar esse homem. E esse mês nós queremos conversar um pouco sobre isso. Então eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro do Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento, o livro dos começos, ou o livro dos princípios, Gênesis. Nós temos dois relatos no livro de Gênesis. Temos o Gênesis capítulo 1, que faz um relato da criação. Vocês podem observar que o relato da criação, do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3, mesmo o 4, primeira parte, parte A, do capítulo 1 até o capítulo 2, primeira parte do versículo 1, tem um relato que começa dizendo: no princípio Deus criou a terra. E aí vem explicando: e essa terra era sem forma e vazia. E aí tem uma primeira narrativa que ela é identificada como uma narrativa extraída de fonte sacerdotal. Quem escreveu o livro do Gênesis é muito provável que tenha sido Moisés. E ele foi inspirado por Deus, mas inspirado, como nós já ensinamos aqui à igreja, ele não recebeu uma visitação, perdeu os sentidos e começou como que psicografar o livro. Não. Ele continuou com a sua consciência, com a sua sensibilidade aflorada, usou toda a sua habilidade, seu conhecimento, sua realidade, sua percepção de vida, a sua leitura de vida. Ele usou os seus talentos, ele usou gramática, ele usou um método específico e começou a registrar. Igual eu e você, observamos alguma coisa e imaginamos que isso pode ser útil para alguém. Por exemplo, o escritor do livro de Lucas, o Lucas, o escritor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos, escreve os seus 2 livros destinado para alguém, que é o Teófilo. Então ele fala: Teófilo,
ó, excelentíssimo Teófilo, alguém importante. Aí ele fala, ó, estou escrevendo esse livro depois de ter pesquisado. Olha que interessante, ele fala, eu pesquisei, confrontei as fontes, verifiquei os dados, busquei outras informações, confirmei as coisas como aconteceram, vi se era assim mesmo. É como se ele fosse para a rua, fosse para o campo, fazer pesquisa científica, comprovação, verificação. E depois que ele fala tudo isso, ele fala, olha, agora que eu tenho certeza de tudo o que eu registrei, das fontes que eu peguei, das comprovações, eu decidi escrever esse livro aqui. E eu estou escrevendo isso para que você tenha certeza de que você está recebendo fontes fidedignas. Lucas é um médico, e ele escreve o livro, o Evangelho de Jesus dele, Lucas, que ele então pesquisa outras fontes, e escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Então ele escreve o Evangelho de Jesus, a vida de Jesus, e depois escreve a consequência da vida de Jesus na vida das pessoas, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Ele foi inspirado, isso é inspiração. Ele recebeu, a palavra inspiração traz o sentido de sopro. Ele soprou, sentiu um sopro, alguma coisa de Deus veio sobre ele, e ele usou então as suas habilidades. E por que eu estou dizendo isso? Para nós descartarmos a ideia de que inspiração é alguma coisa como alguém que vai recebendo e vai escrevendo. Isso em outra religião chama psicografia. Não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com inspiração divina. Isso é outra coisa. Os homens inspirados por Deus estavam totalmente conscientes de tudo o que estava acontecendo. E eles foram inspirados no sentido de que o que eles escreveram era necessário, era importante, era revelação. É muito provável, penso eu, que muito do que eles escreveram, nem eles imaginavam o impacto que isso teria na humanidade. Isso é inspirado, é alguma coisa que está acima daquilo que a gente planeja, do que a gente determina fazer. No caso, a gente não, eles, né? Inspirados pelo Espírito Santo. E eles então escreveram esses livros. E Moisés então escreve esse livro, e uma das fontes que possivelmente ele consultou é chamada de fonte sacerdotal. E nessa fonte sacerdotal, no capítulo 1 de Gênesis, até o capítulo 2, versículo 4, relata a criação de um jeito, dando atenção aos detalhes, aos dias, como as coisas aconteceram, qual é a sequência da criação. Um processo que começa com a luz e vai passando pela água, peixes, animais, terra, depois chega no homem, que é a coroa, é a glória, é o ápice da criação. E a cada relato que o escritor vai dando, ele vai dizendo, olha, e foi o primeiro dia, e foi o segundo dia, e foi o terceiro dia, trazendo a ideia de que Deus criou todas as coisas no tempo. Olha que interessante, Deus criou do nada. Essas coisas não saem de Deus como se fossem pedaços de Deus. Deus cria do nada. Deus está em tudo, mas tudo não é Deus. Então quando alguém diz assim, olha, a natureza é Deus, a flor é Deus, o mar é Deus, o rio é Deus, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tudo foi criado por Ele, mas tudo não é Ele. Entretanto, tudo depende dEle, tudo é sustentado por Ele. E esse primeiro relato vai falando desse detalhe. Não fala do casal, fala da ordem que Deus deu para o homem. Eu estou fazendo essa apresentação porque não vai dar tempo da gente ler tudo que eu gostaria de ler, tá bom? Então nós vamos ler alguns versículos aqui saltados. No capítulo 2 vem uma segunda narração. Olha que interessante, o capítulo 2 começa, versículo 4 diz assim, e eu já vou orar, viu, irmãos? Deixa eu só, diz assim, esta é a história das origens do céu e da terra, no tempo em que foram criados. Não dá a impressão que está contando de novo a história? No Gênesis 1 está dizendo, no princípio criou Deus. E agora no versículo 2 está dizendo, olha, essa é a história da criação. É uma outra narrativa. Não é diferente, não é divergente, ao contrário. Ela é uma outra perspectiva da mesma criação. Por quê? E provavelmente essa narrativa aqui vem de uma fonte chamada fonte javista. Javista é da palavra Javé ou Iavé.
Então há algumas fontes. Moisés, ele consulta fontes, ele recebe tradição oral, ele ouviu dos seus antepassados, ele ouviu dos povos da época, histórias sobre a criação, contos sobre a criação, o que de fato aconteceu. E ele então no capítulo 2, a partir do versículo 4, ele faz um outro registro e agora ele dá um outro enfoque. Então não há contradição nos registros. Assim como no Evangelho de Jesus, nos evangelhos semelhantes ou sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, há semelhança nos relatos e há divergência dos relatos. Entretanto, essa divergência tem a ver com a perspectiva que cada um escreveu o que viu. É como se eu e você estivéssemos vendo uma mesma história, e eu escrevo na minha perspectiva e o Ayrton escreve na dele, mas quando você junta as duas, você tem uma ideia mais clara do que está acontecendo. Então Moisés agora ele parece estar buscando uma outra fonte, ele recebeu uma outra fonte. Então há tradições, a tradição oral, a tradição formal, a escrita, e ele vai recebendo isso e compondo o relato da criação. E por que isso? Qual a importância disso? Olha a inspiração disso. Capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. É essencial para mim e para você que cremos em Deus e servimos a Jesus de Nazaré. Essencial, porque o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis é uma radiografia do homem antes da queda. É como se fosse uma foto tirada antes de nós nascermos. E quando nós nascemos, já nascemos do jeito que somos hoje, uma espécie de caricatura do ser humano que Deus criou lá no jardim, mas quando pegamos a foto que foi tirada antes de nós nascermos, nós olhamos e dizemos assim: puxa, eu era bonito, hein? Você viu aquela foto sua, que você é novinho, que todo mundo fala que você era lindo também? Vocês têm essa foto, né? Que todo mundo fala, olha, e você olha e fala, mas eu era bonito mesmo. E hoje? Hoje minha mãe e minha esposa também acham, só. É uma foto anterior, antes da queda, e uma foto depois da queda. E quando nós olhamos para essa fotografia que Moisés tira e entrega para nós, nós começamos a entender, agora eu estou entendendo porque eu sou assim. Por exemplo, eu olho foto da minha família, eu vejo a minha estatura, eu vejo minha genética, né? Corpo, calvície, nos meus tios, no meu pai, eu vejo traços da minha mãe em mim, eu vejo quando eu lembro da história da minha mãe, por exemplo, do meu pai, eu vejo comportamentos dele em mim, talvez até alguns que eu não gosto e outros que eu achava legal neles eu vejo em mim. Então quando a gente lê de novo Gênesis 1, 2, 3, e essa importância de eu e você lermos Gênesis 1, 2, 3 e entendermos, é que a gente volta no tempo e fala, agora que eu estou entendendo porque eu sou assim. Então é por isso que eu falo assim? Então é por isso que eu ajo assim? E então é por isso que eu tenho esse tipo de sentimento? É por isso que eu tenho esse tipo de reação? Quando você lê o Gênesis 1, 2 e 3, você entende melhor quem você é, não plenamente, mas começa a fazer mais sentido. Então é essencial eu e você percebermos isso. E esse relato nos fala exatamente desse processo de criação, de como Deus criou, por que Deus criou e como nós caímos e em que nós nos tornamos. Então o tema, imagem de Deus, é para provocar a mim e a você nessa reflexão. Nós somos a imagem de Deus ou fizemos de Deus a nossa imagem? Nós somos a imagem de Deus ou viramos uma caricatura da imagem de Deus? E se não somos a imagem de Deus, pelo menos não plenamente como éramos, ainda que guardamos características da imagem de Deus, esse é o testemunho mais público e inequívoco de que nós precisamos de um Salvador. Porque se eu fui feito de um jeito e eu estou de outro, o que aconteceu no meio do caminho que me tornou estranho como eu sou? E aí quando eu leio Gênesis 1, 2, 3, eu percebo que eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Vamos orar?
Pai, nós te louvamos por essa manhã, por esse tempo, por essa oportunidade de refletirmos sobre esse tema tão vital para as nossas vidas e tão rico, revelado a nós pela Tua Palavra. Oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor, na sua misericórdia, abra-nos a mente, o entendimento e nos ajude a crer integralmente na sua Palavra. Crer de maneira que nos entreguemos a ela, nos sujeitemos a ela e recebamos toda a vida que ela tem para nos dar. Oramos, ó Deus, a fim de que essa palavra nos traga redenção, transformação, glorificação, nos ajude a compreender a justificação. Oramos, ó Deus, para que essa palavra cure, restaure, cure a alma, cure a mente, traga vida no espírito, cure as emoções. Senhor, faça essa obra em nós, para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos para essa fotografia que temos na Tua Palavra e compararmos ela com a fotografia que o século 21 tem desenhado para nós de nós mesmos e percebermos quem de fato nós somos. Nos ajude, Senhor, a fazermos isso juntos, no poder do Seu Espírito Santo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, quando eu leio Gênesis 1, 2, 3, eu vejo essa radiografia minha, anterior ao meu nascimento. Quando eu leio, por exemplo, as ciências, a psicologia, a filosofia e as ciências que eu tenho acesso, e você também tem, eu olho para mim como um homem do século 21 e vejo uma imagem diferente, também encantadora, talvez mais encantadora do que a primeira, lá do Gênesis, capítulo 1, 2, e no 3 fala da queda, mas nós estamos nos detendo aqui a 1 e 2. Então, é uma imagem encantadora. Mas entre a imagem do Gênesis 1 e 2, que é a que eu não sou mais, e a do século 21, que é a que estão vendendo para mim, eu vivo numa espécie de limbo. Eu vivo numa espécie de buraco negro. E vem a pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Por que eu sou assim? Por que eu vivo desse jeito? Já que o modelo do homem do século 21, que vem na carona, né, do iluminismo, vem na carona da revolução industrial, do humanismo, que coloca o homem como centro e medida de todas as coisas. Que imagem de verdade é a nossa? É essa do homem do século 21, que sabe tudo, que pode tudo, que controla tudo, que não precisa de Deus porque ele se enxergou e se percebeu um Deus. Ora, que coisa mais fascinante do que poder ir para, de novo, né, fora aqueles que são terraplanistas, né? Imagina a gente ir para o espaço, conhecer outros planetas, fazer outros tipos de contatos. Imagina a gente poder olhar para o macrocosmo e olhar para o microcosmo dentro de nós mesmos e enxergarmos mundos totalmente diferentes. Imagina nós podermos explorar a ciência, a física e ficarmos encantados com tudo que o ser humano pode fazer. Nesse sentido, de fato, nós somos como deuses. Quando você estuda, vê, por exemplo, a história dos egípcios e de outras civilizações, os maias, os incas, e civilizações modernas como a nossa, você vê, é muita inteligência, é muita capacidade, é muita habilidade, é muita ciência, são tecnologias diferentes, mostrando que o ser humano é uma explosão de criatividade, de soluções de problemas, de transformação. E aí nós, olhando nesse sentido, nós dizemos, somos como deuses. Lembrando o próprio apóstolo, falando sobre os poetas gregos, somos como deuses. Então, nesse sentido, o homem é extraordinário. E nós nos encantamos com isso, e por nos encantarmos com isso, naturalmente, olhamos para nós com um olhar mais encantado. Vocês já ouviram falar de Narciso, né? O olhar narcisista. O Narciso é aquela imagem
do homem que se encantou com ele mesmo, com a beleza dele, né? Ele se encanta com a beleza dele e ele recebe uma maldição dos deuses, que é ficar apaixonado por ele mesmo. E ele então, uma hora olhando numa lâmina de água, ele fica encantado com a formosura dele e ele mesmo quer se agarrar, se amar, se beijar e cai na água e morre afogado. É a maldição dele, ele é narciso, e se encantou com ele. A nossa sociedade hoje é narcisista, não é? Nós somos encantados com a gente mesmo. A gente eu me amo, eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Aquela música não tão nova assim, né? Esse encantamento conosco mesmo. Então, nós somos isso? Nós somos isso? Ou nós somos a criação do Gênesis 1 e 2? Essa criação do Gênesis 1 e 2 nos fala de um Deus que vai num processo de criação, manifestando luz, separando, trazendo luz, e aí as trevas se separam. Aí ele separa a porção de água no céu e faz uma porção seca na terra, e suja a terra, e separa o firmamento, o céu da terra. Depois ele faz que a água começa a trazer vida, e é uma espécie de agitação que há na água. Há uma agitação, há um movimento na água de tanta vida que está brotando da água. E depois ele diz para a porção seca da terra que produz a vegetação, e depois ele cria os animais. No Gênesis 1, ele diz que ele fala para que os animais venham. No Gênesis 2, fala que ele pega uma massinha de barro e faz os animais. E ele então dá uma ordem, e havia harmonia em todas as coisas. Então ele vai lá e cria o homem. Ele pega do pó da terra, faz o homem, sopra fôlego de vida nesse homem. Esse homem acorda e fica encantado com tudo. E olha que interessante,